Nil utilius sole et sal. Essa é uma frase latina e significa nada é mais importante do que o sol e o sal. E eu quero falar com você hoje sobre o cristão ser o sal da terra. Vamos ao nosso texto. Nosso texto é Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13, que nos diz o seguinte: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Jesus está falando aqui aos seus discípulos, e este é um texto que vem logo após as bem-aventuranças, onde Cristo continua a passar orientações aos seus seguidores. Esse texto aqui é parte ainda do chamado Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que vai até o final do versículo, do capítulo de número 7. Mas o fato é que Jesus está orientando, dando orientações práticas para os seus seguidores. E aqui ele traz mais uma especial, e ele diz que os discípulos, os seus seguidores, os cristãos, eles devem ser o sal da terra. Precisamos levar em consideração que na época de Jesus o sal tinha algumas utilidades que hoje para nós, algumas delas se tornaram-se supérfluas. Os judeus costumavam associar o sal, por exemplo, como símbolo de pureza. Em alguns casos o sal era tão límpido, tão branquinho, tão puro, que eles associavam a questão da pureza com o sal, né? Então tinha essa associação. Tinha esse significado, tinha esse simbolismo para os judeus. Portanto, se Jesus tem isto em mente quando ele fala aos seus discípulos, nós precisamos entender que o cristão é alguém que deve manter um padrão elevado de santidade. Em um mundo que está em estado avançado de putrefação, o cristão deve ser uma referência, deve ser alguém diferente, deve ser alguém que deve ser olhado pelas outras pessoas como sendo alguém que não se enquadra aos padrões do mundo, mas que tem um padrão diferente porque ele segue alguém diferente. E esse alguém diferente é o Senhor Jesus. Então nós como cristãos somos chamados para ter um padrão de santidade elevado em relação ao mundo. Mas o sal também era utilizado naquela época para conservar. Hoje nós dispomos de refrigeradores onde essa função do sal ela torna-se quase desnecessária, exceto em alguns casos, né, especial. Mas naquele tempo era muito mais evidente este uso do sal. Então Jesus está dizendo também que o cristão é alguém que foi chamado para conservar um mundo que mais uma vez está em um estado de putrefação, que está caminhando a passos largos rumo a uma degregação contínua e permanente. O cristão é alguém que chegou, que deve ser o tempero, que deve ser o conservante para esse mundo. Para que o mundo não se perca por total e plenamente, o cristão é alguém que deve fazer diferença no seu contexto. Mas um outro uso que era também comum naquela época, e que esse sim ainda faz parte do nosso contexto muito presente, é que também o sal era aquilo que dava sabor, servia para dar sabor. Uma comida sem sal, ela torna-se quase incomível. Então, o cristão também é alguém que dá sabor ao mundo que é cheio de dissabores, ao mundo que está distante de Deus, ao mundo que exala o mau cheiro da desobediência. O cristão é alguém diferente. O cristão é alguém que chega para dar sabor a esse mundo insípido, a esse mundo sem Deus. Trazer o sabor do Evangelho, o sabor da salvação a vidas insípidas. Portanto, o cristão é alguém que foi chamado para ser diferente neste mundo caído. Mas em suma, queridos, Jesus não está falando de sal, Jesus está falando de pessoas. E é interessante a expressão vier a ser insípido, como traduzido em nossas Bíblias. Em grego ela é uma única palavra, é um verbo. E esse verbo ele é traduzido em outras ocasiões como tornar-se tolo, como por exemplo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22. Portanto, tornar-se insípido para o cristão é fazer tolice, é errar o alvo, é abrir mão daquilo para o qual ele foi chamado, é deixar de fazer, deixar de cumprir a sua missão neste mundo.
deixar de viver uma vida equilibrada e pautada pelas regras do reino, porque nós somos chamados para viver as regras do reino, e começar agora a viver segundo as suas paixões, segundo a sua carnalidade, segundo os princípios deste mundo. Portanto, perder o sabor, biblicamente falando, para o cristão, é desviar-se da missão que lhe foi dada por Jesus. Então, não percamos a nossa missão, não percamos a nossa direção, não percamos o comando do nosso Senhor. Fomos chamados para fazer diferença, fomos chamados para ser sal neste mundo, fomos chamados para conservar este mundo e para dar sabor a este mundo, com o nosso testemunho, com a pregação do Evangelho, com o anúncio do reino de Deus e da mensagem de salvação aos perdidos. Façamos, pois, aquilo para o qual nós somos designados. Que Deus em Cristo nos abençoe.